Olá, sou Natália Oliveira, doutoranda da pós-graduação em Neurociência da UFPB e estarei apresentando o trabalho intitulado por Análise Descritiva do Nível de Dor e Cinesiofobia em Mulheres com Dor Lombar Crônica em uma clínica particular em Campina Grande. Esse trabalho foi desenvolvido por Natália Oliveira, Flávia Virgínia, Marina de Lima e Danilo de Almeida. Bem, quando a gente fala de dor, a gente tem a descrição pela IASP, onde passamos a compreender que a dor ela é uma experiência vivenciada pelo indivíduo que permeia o ser desagradável, permeia também a origem de ser sensitiva e também tem sua origem no fator emocional. Essa experiência ela pode ser associada a uma lesão real ou a uma lesão em potencial. Quando a gente fala na dor crônica, a gente possui uma dor que tem uma persistência. Essa persistência, ela precisa ser em um tempo igual ou superior de 3 meses e está presente diariamente na vida do indivíduo. Quando fala-se de dor lombar crônica, na literatura a gente encontra uma predisposição desta condição em 80% da população mundial. Ou seja, 80% da população mundial possui a predisposição de desenvolver dor lombar crônica em algum período da sua vida. Na dor lombar crônica, nós vamos ter o triângulo da lombalgia. Esse triângulo ele é conhecido pela interação dinâmica de múltiplos processos que vão envolver diversos fatores, entre eles fatores orgânicos, biológicos, que envolvem o nosso sistema, o nosso funcionamento, o fator socioprofissional e também o fator psicológico, sendo esta condição a principal causa de incapacidade no mundo. Quando a gente fala de cinesiofobia, a gente remete ao fator que influencia o desenvolvimento e a trajetória até chegar no nível crônico da dor lombar. A cinesiofobia, ela tem, por definição, o medo de evitação, o medo de evitar o movimento. Esse medo, ele se dá através de um modelo de evitação do medo. O indivíduo ele vai desenvolver pensamentos equivocados que vão gerar medos, vão gerar crenças. Essas crenças geram o receio de se movimentar para não sentir dor. E a dor ela passa a ter uma relação direta com o movimento, porque o indivíduo passa a associar que o movimento é o fator influenciador do surgimento da dor. E essa correlação pode desencadear ou aumentar o medo já existente. Afeta também o controle motor do movimento. A escala que a gente utiliza para avaliar a cinesiofobia é a escala tampa. A gente vai poder identificar a influência que a dor tem no movimento, no medo de realizar esse movimento. O trabalho teve como justificativa ou possibilitar a compreensão e delineamento do perfil desses pacientes para contribuir no desenvolvimento de futuras abordagens que possam favorecer a este grupo. Como objetivo primário, vamos ter analisar a influência da dor no desencadeamento do medo de realizar movimento. E como objetivo secundário, a gente vai ter o realizar a comparação do grau de cinesiofobia e a intensidade da dor apresentada em indivíduos com dor lombar crônica. O estudo foi do tipo transversal, com abordagem quantitativa e qualitativa. Foi realizado em uma clínica de atendimento neurológico localizada na cidade de Campina Grande, Paraíba. A coleta foi realizada entre setembro de 2022 a maio de 2023. Teve a parceria do Laboratório de Motricidade Humana e Neurociência do Departamento de Fisioterapia da UEPB. Foi aprovado pelo Comitê de Ética de Pesquisa da UEPB, estando à disposição o número do parecer e o CAI. A população foi focada apenas em mulheres que possuíam dor lombar crônica e, ao concordarem, assinaram o termo de consentimento livre esclarecido. Foram inclusos na pesquisa pessoas do sexo feminino de idade superior a 18 anos e que apresentassem a dor lombar persistente por 3 meses ou mais, certo? Sendo excluídas pessoas com idade superior a 45, gestante ou lactante, dor de origem oncológica que realizaram uma neurocirurgia ou cirurgia na própria coluna. Foi utilizado como instrumento de coleta o formulário semi-estruturado, onde obtivemos os dados sociodemográficos, como faixa etária, cor, profissão, estado civil e também o tempo de dor lombar crônica. A escala tampa, onde foi identificado o nível do medo que o paciente tem de realizar algum movimento e o quanto maior o score dava, maior, a escala ela nos relata que quanto maior o score, o resultado, maior é o nível de cinesiofobia. E também utilizamos o questionário Pain Detect, onde vamos identificar a dor neuropática em sua intensidade, curso e radiação. E também identificar a presença de sintomas neuropáticos. A análise estatística foi realizada pela distribuição de dados no Excel, passando-se para o SPSS, versão 20.0, sendo distribuído números, proporções, média, desvio padrão. Foi realizado o teste de normalidade Shapiro-Wilk, que foi
apresentou distribuição normal dos dados, como também o teste Q-quadrado de Pearson, para identificar o nível de associação entre o nível da dor lombar e a cinesiofobia, considerando o intervalo de confiança de 95% e o nível de significância de inferior a 0,05. Como primeiro resultado, a gente vai identificar que a amostra foi composta por 22 mulheres e todas concluíram essa parte de identificação. A faixa etária variou de 19 a 45 anos, com uma média de 30,05 anos. É possível identificar que essa população apresentou entre 2 a 5 anos de dor lombar. 54% dessa população apresentaram a dor lombar entre 2 a 5 anos. Quanto à demanda física da profissão, 54,5% apresentaram uma demanda física onde passam muito tempo sentado na sua execução profissional. E 59% dessa população realiza algum tipo de atividade física. 77% dessa população apresentou um grau moderado de cinesiofobia, com média de 38,8%, condizendo assim com a pesquisa de Cruz Dias et al. 2018, onde também foi realizado em sua pesquisa a análise da cinesiofobia em pacientes com dor lombar crônica, onde foi identificado que existe uma relação de incapacidade e perpetuação dos sintomas a partir da identificação da cinesiofobia e que as crenças relacionadas ao medo de evitação podem desenvolver alguma diminuição no controle neuromuscular, podendo assim gerar limitação de movimento. Outros resultados que a gente pode identificar é que o nível de comparação, né? A associação entre a escala tampa e o questionário Pain Detect, onde é identificado o Pain Detect identifica o nível da dor, certo? É possível ver na presente tabela que, considerando o domínio da dor no presente momento, 41% apresentou uma dor leve, no entanto, uma cinesiofobia moderada. Considerando o domínio da intensidade da dor mais forte nas últimas 4 semanas, 59% apresentaram uma dor grave e cinesiofobia moderada. O estudo de Isaac et al. 2017 não identificou correlação quanto à intensidade da dor com o desencadeamento da cinesiofobia. No entanto, esse autor ele considerou que os seus participantes possuíam resiliência. Essa resiliência seria uma resposta para a não associação da intensidade da dor com a cinesiofobia. Analisando o nosso estudo de forma descritiva, analisando os dados de uma forma descritiva, 41% apresentou dor leve e cinesiofobia moderada. E considerando as 4 últimas semanas, 59% teve cinesiofobia moderada e dor no nível grave. E aí o nosso estudo, em concordância com o estudo de Isaac 2017, os participantes da nossa pesquisa, da presente pesquisa, possuem o que ele identificou como resiliência, ou seja, os participantes eles apresentaram uma capacidade de adaptação às ameaças expostas, tendo assim se adaptado ao nível de dor e continuar a viver independente desse nível de dor, sendo assim uma das justificativas para o desenvolvimento da cinesiofobia moderada. Como conclusão, o presente estudo de análise de perfil não identificou correlação estatisticamente relevante entre a intensidade da dor e o desenvolvimento da cinesiofobia, portanto, sugere-se que tal relação seja investigada no futuro, explorando outros desfechos e variáveis para validar os achados atuais. Muito obrigada pela participação. Muito obrigada. Tá bom, chega.